A névoa fria da manhã ainda se agarrava aos contornos sombrios da propriedade, um véu impenetrável que parecia espelhar o estado de espírito de Arthur. O rugido familiar do motor de seu Aston Martin cortou o silêncio, um som de poder e isolamento, enquanto ele retornava de mais uma reunião extenuante em São Paulo. As luzes da mansão, uma fortaleza de mármore e vidro aninhada no topo da colina, brilhavam fracas contra o céu ainda acinzentado. Para o mundo exterior, Arthur era a personificação do sucesso, um magnata da tecnologia, um homem que moldava o futuro com a ponta dos dedos, dono de um império construído sobre inovação e determinação inabalável. Sua vida, aos olhos da maioria, era um testemunho de conquistas, um roteiro impecável de ascensão. No entanto, sob a superfície polida de sua existência, uma corrente subterrânea de inquietação o acompanhava, um murmúrio persistente de que algo estava fundamentalmente errado, uma dissonância que nenhuma quantidade de sucesso financeiro conseguia silenciar. A casa, apesar de sua opulência, era um mausoléu de memórias, um lembrete constante da ausência de sua falecida esposa, Helena, e do vazio que ela deixará. O peso da responsabilidade, não apenas pela empresa, mas pela memória dela, era uma carga que ele carregava silenciosamente, um fardo invisível que o impedia de verdadeiramente encontrar paz. Ele ansiava pela simplicidade, por um respiro em meio à tempestade constante de seus negócios, e a única luz em seu mundo, sua filha de 7 anos, Clara, era o farol que o guiava através da escuridão. Clara, um reflexo vibrante da alegria e da bondade de Helena, era o seu único refúgio, a razão pela qual ele lutava para manter a compostura em um mundo cada vez mais desprovido de calor humano. O amor por sua filha era a âncora que o prendia à realidade, a única verdade inegável em um mar de incertezas e calculismo. A decisão de retornar mais cedo de sua última viagem de negócios, impulsionada por uma necessidade súbita e inexplicável de ver o rosto de Clara, parecia agora um pressentimento, uma premonição que o puxava de volta para a realidade que ele temia. Ao se aproximar da propriedade, uma sensação crescente de apreensão o envolveu. O portão principal estava estranhamente entreaberto, um detalhe minúsculo, mas que gritava alerta em sua mente treinada para identificar anomalias. As luzes da casa principal estavam apagadas, exceto por um brilho fraco vindo de uma área que ele raramente frequentava, a área dos estábulos, um anexo rústico e esquecido nos confins da vasta propriedade. Um lugar que ele havia prometido a Helena manter como um santuário, longe das vistas e do ruído do mundo. Era ali, naquele lugar que deveria evocar memórias de paz e inocência, que seu coração começou a bater mais forte, um tambor de pavor antecipado. O ar estava impregnado com o cheiro pungente de esterco e terra úmida, um aroma que, em outras circunstâncias, poderia evocar a nostalgia da infância de Arthur, mas que agora parecia carregar um odor de algo mais sombrio, mais perturbador. Ele estacionou o carro a uma distância segura, a escuridão da noite servindo como um disfarce precário para sua aproximação. Seus passos eram silenciosos sobre a grama orvalhada, cada centímetro percorrido uma tortura crescente. A silhueta da porta do chiqueiro se destacava contra a pouca luz que emanava de dentro, uma abertura para o pesadelo que ele temia encontrar. A cada passo, a verdade se tornava mais palpável, uma ameaça iminente que se aninhava em seu peito. A imagem de Clara, seu sorriso radiante, sua risada cristalina, era o que o impulsionava, uma força motriz contra o medo que ameaçava paralisá-lo. Ele precisava saber, precisava ver, precisava confrontar a escuridão que parecia estar se infiltrando em seu santuário. A frieza da fechadura sob seus dedos, o rangido abafado da madeira ao ceder, tudo parecia amplificado em sua mente em turbilhão. O que ele encontrou ali, naquele momento de vulnerabilidade crua, seria o catalisador para uma jornada de redenção e descoberta, um caminho que o forçaria a confrontar não apenas a crueldade do mundo, mas a força indomável do amor e da justiça que residiam em seu próprio coração. O peso esmagador da realidade o atingiu como um golpe físico. A luz fraca do lampião pendurado no teto do chiqueiro revelou uma cena que gravou em sua alma uma imagem indelével de dor e indignidade. Clara, sua pequena Clara, encolhida em um canto sujo, com os olhos arregalados de medo e lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto, era um espetáculo de desolação que Arthur jamais imaginara testemunhar. Sua pele, antes tão macia e perfumada, estava suja e arranhada, e um corte fino sangrava em seu lábio inferior. O som de um soluço contido escapou de sua garganta, um lamento de puro desespero. Diante dela,
com as costas voltadas para Arthur, estava sua madrasta, Sofia. A silhueta esguia e elegante que Arthur conhecia, a mulher que ele, em sua ingenuidade, acreditava ser uma companheira e uma figura materna para Clara, agora se manifestava de uma forma grotesca e cruel. Sofia, com uma crueldade fria e calculista, estava repreendendo Clara com palavras cortantes e humilhantes, seu tom de voz carregado de desprezo e uma raiva gélida. Era uma visão que desmantelava a frágil realidade que Arthur havia tentado construir desde a morte de Helena. A cena era um sacrilégio, uma profanação de tudo que ele prezava. O chiqueiro, um lugar de trabalho árduo para os empregados, mas que ele mantinha impecável como um lembrete da terra que sua família cultivava há gerações, agora servia de palco para um tormento infantil. A fúria, uma tempestade contida que ardia em suas veias, começou a se manifestar em seus punhos cerrados, em sua mandíbula tensa. A dor de ver sua filha, seu bem mais precioso, reduzida a esse estado de terror e submissão, era insuportável. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés, não por um tremor natural, mas pela força avassaladora de sua própria indignação. O instinto de protegê-la, de arrancar sua filha daquela situação, era primordial, uma força que superava qualquer outra consideração. A imagem de Helena, seu sorriso gentil e seu amor incondicional por Clara, pairava em sua mente, um farol de força e um lembrete do juramento silencioso que ele fizera de proteger sua filha a todo custo. O silêncio quebrado apenas pelos soluços de Clara e pelas palavras venenosas de Sofia era ensurdecedor. Era um silêncio que gritava injustiça, que clamava por intervenção. Arthur sabia, com uma certeza visceral, que aquele momento era um ponto de inflexão, um limite que havia sido brutalmente cruzado. A fachada de normalidade havia se desfeito, revelando a podridão que se escondia sob a superfície. O homem de negócios, o negociador implacável, o visionário da tecnologia, deu lugar a um pai, um protetor, um guardião de um amor sagrado. O rugido silencioso em seu peito ameaçava explodir, e ele se preparou para o confronto, para defender a inocência que estava sendo brutalmente violada. O instinto de proteção de Arthur, exacerbado pela visão de sua filha em tal estado de desespero, o impeliu para frente. A porta do chiqueiro se abriu com um rangido mais forte, anunciando sua presença. Sofia, sobressaltada, virou-se abruptamente, seu rosto contorcido em surpresa e, em seguida, em uma máscara de falsidade cuidadosamente construída. Clara, ao ver seu pai, emitiu um grito abafado de alívio e terror misturados, estendendo os braços trêmulos em sua direção. Arthur, com passos firmes e decididos, avançou para o centro do chiqueiro, seus olhos fixos em Sofia, uma tempestade de fúria contida em seu olhar. A atmosfera densa e carregada de tensão parecia vibrar com a energia conflituosa. A figura de Arthur, imponente e irradiando uma aura de autoridade inquestionável, contrastava violentamente com a cena de vulnerabilidade de Clara e a postura defensiva de Sofia. O silêncio que se seguiu à sua entrada foi longo e pesado, cada segundo esticado pela antecipação do que estava por vir. Sofia tentou articular uma explicação, suas palavras saindo em um tom agudo e defensivo, mas a verdade em seus olhos traía sua tentativa de dissimulação. Arthur, no entanto, não estava interessado em justificativas vazias. Seu foco estava em Clara. Ele se ajoelhou ao lado dela, ignorando a sujeira e o cheiro, e a envolveu em seus braços, abraçando-a com uma força que transmitia todo o amor e a segurança que ele possuía. Clara se agarrou a ele, enterrando o rosto em seu peito, seus soluços gradualmente se acalmando sob o calor reconfortante de seu abraço. O toque terno e protetor de Arthur em sua filha era um contraste gritante com a crueldade que ela acabará de experimentar, um lembrete de que, apesar da escuridão, o amor ainda existia. Ele sentiu a fragilidade dos pequenos ossos dela sob suas mãos, a trepidação de seu corpo, e uma determinação fria se solidificou em seu coração. Ele não a deixaria mais ser alvo de tamanha maldade. O olhar de Arthur se ergueu novamente para Sofia, agora carregado de um desdém profundo e uma promessa silenciosa de consequências. A máscara de Sofia começou a rachar sob o peso do olhar penetrante dele. A situação havia escalado para um ponto sem retorno, a frágil aliança que eles compartilhavam havia se estilhaçado em 1000 pedaços. O mundo de Arthur, antes um labirinto complexo de negócios e responsabilidades, agora se resumia a uma única e inegociável missão: proteger sua filha e erradicar a fonte de sua dor.
As palavras de Sofia, inicialmente tingidas de indignação fingida, gradualmente se transformaram em um sussurro de desespero quando ela percebeu a seriedade da situação e a determinação inabalável nos olhos de Arthur. Ela tentou argumentar, mencionando a disciplina necessária e o comportamento inadequado de Clara, mas suas palavras soavam vazias e hipócritas diante da dor palpável da criança e da fúria contida do pai. Arthur, ainda segurando Clara firmemente, levantou-se, sua postura emanando uma autoridade fria e implacável. Ele a encarou, seus olhos transmitindo uma mensagem clara e inequívoca: ela havia ultrapassado todos os limites aceitáveis. A revelação da crueldade de Sofia não foi apenas um choque, mas um desmascaramento brutal de uma verdade oculta. A figura que ele acolheu em sua vida após a perda de Helena, a mulher que ele esperava que preenchesse o vazio e trouxesse conforto, revelou-se uma fonte de dor e sofrimento para sua filha. Essa percepção foi mais dolorosa do que qualquer derrota nos negócios. Ele sentiu a traição em um nível profundo, um golpe na confiança que ele depositou em alguém que deveria cuidar de seu bem mais precioso. A necessidade de agir, de remover Clara da influência tóxica de Sofia imediatamente, era urgente. Ele precisava garantir a segurança e o bem-estar de sua filha acima de qualquer outra coisa. A jornada de Arthur, que começou com um retorno para casa, transformou-se abruptamente em uma missão de resgate. Ele percebeu que o verdadeiro desafio não estava em superar seus concorrentes ou em inovar no mercado, mas em proteger o amor e a inocência que eram mais valiosos do que qualquer fortuna. O caminho à frente seria árduo, mas a imagem de Clara em seus braços, vulnerável e confiante, era a força motriz que o impulsionaria. Ele sabia que precisaria de mais do que apenas poder financeiro, precisaria de coragem, de resiliência e de uma fé inabalável no amor que o unia à sua filha. Arthur conduziu Clara para fora do chiqueiro, o ar fresco da noite parecendo purificar a atmosfera opressiva que os envolvia. Ele a levou para o carro, o silêncio compartilhado entre eles mais eloquente do que qualquer palavra. Clara, ainda agarrada a ele, olhava para trás, para a figura de Sofia que permanecia imóvel na entrada do chiqueiro, um espectro de sua própria crueldade. Ao entrar no Aston Martin, Arthur colocou Clara no banco do passageiro, ajustando o cinto de segurança com cuidado. Ele sentiu o peso de sua responsabilidade aumentar, mas também uma clareza recém-descoberta. A jornada de volta para a casa principal foi feita em um silêncio carregado de emoção. Arthur observava o perfil de sua filha, a delicadeza de seus traços, a fragilidade de sua juventude, e sentiu uma onda avassaladora de amor e determinação. Ele não permitiria que ninguém, jamais, machucasse sua filha novamente. Ao chegarem à mansão, ele a pegou no colo e a levou para o quarto dela, um santuário de cores suaves e brinquedos que outrora eram motivo de alegria. Agora, esses objetos pareciam testemunhas silenciosas da dor que ela havia suportado. Ele a colocou na cama, cobrindo-a com um cobertor macio. Clara, exausta, mas sentindo-se segura, fechou os olhos lentamente, o sono finalmente a alcançando. Arthur permaneceu ao lado dela, observando sua respiração suave, o alívio começando a permear seu coração. Ele sabia que a noite ainda não havia terminado. A batalha contra a escuridão que se abatera sobre sua família estava apenas começando. Ele precisava tomar decisões difíceis, confrontar a realidade de sua situação e garantir que Clara estivesse protegida para sempre. A imagem de Helena, seu olhar amoroso e sua confiança em Arthur, o impulsionava. Ele não falharia com ela, nem com sua filha. O verdadeiro teste não era o que ele havia enfrentado até agora, mas o que ele faria a seguir. A manhã seguinte trouxe consigo a resolução fria e implacável que Arthur precisava para lidar com a situação. Ele não permitiu que a emoção turvasse seu julgamento. A figura de Sofia, que ele havia tolerado por consideração à memória de sua falecida esposa, agora representava uma ameaça direta à felicidade de sua filha. Com a clareza de um executivo avaliando um investimento falho, Arthur tomou a decisão de encerrar o relacionamento com Sofia. Ele a confrontou, não com raiva explosiva, mas com uma calma gélida que era mais intimidadora do que qualquer grito. Ele apresentou os fatos, os eventos da noite anterior, e a decisão irrevogável que havia tomado. Sofia, percebendo que seu jogo havia terminado, tentou uma última vez apelar para a emoção, para a compaixão, mas Arthur permaneceu inflexível.
Ele a acompanhou para fora da propriedade, garantindo que ela partisse sem levar nada além das roupas do corpo. A partida de Sofia deixou um vazio na casa, mas era um vazio que Arthur estava preparado para preencher com a presença radiante de Clara. Ele dedicou os dias seguintes a reconectar-se com sua filha, preenchendo o tempo com atividades que antes eram negligenciadas em meio à sua agenda lotada. Passeios no jardim, leitura de histórias, conversas simples sobre seus dias, cada momento era precioso. Ele observava Clara gradualmente recuperar sua alegria, seus risos voltando a ecoar pelos corredores da mansão. A ferida causada por Sofia estava cicatrizando, mas Arthur sabia que as cicatrizes emocionais poderiam ser mais profundas. Ele se comprometeu a ser um pai mais presente, um guardião vigilante de sua felicidade. A experiência o transformou, forçando-o a reavaliar suas prioridades e a reconhecer que o verdadeiro valor de sua vida residia em sua filha, não em seus bens materiais ou em seu sucesso profissional. Com o tempo, a vida na mansão começou a encontrar um novo ritmo, um equilíbrio mais saudável e amoroso. Arthur, agora mais consciente da fragilidade da felicidade e da importância de nutrir os laços familiares, dedicou-se a criar um ambiente de segurança e afeto para Clara. Ele redecorou seu quarto, transformando-o em um refúgio de cores vibrantes e brinquedos que estimulavam sua imaginação. As tardes eram passadas em atividades conjuntas, desde explorar a vasta propriedade até aprender a cuidar dos animais na pequena fazenda que ele reativou, um projeto que ele e Helena sempre planejaram. Arthur ensinou Clara sobre a importância da empatia, da bondade e da resiliência, valores que ele próprio estava redescobrindo. Ele compartilhou com ela histórias sobre Helena, mantendo viva a memória de sua mãe com amor e carinho. Clara, por sua vez, floresceu sob a atenção e o amor incondicional de seu pai. Sua risada voltou a ser a melodia mais doce nos ouvidos de Arthur, e seus olhos, antes marcados pelo medo, agora brilhavam com a luz da inocência e da felicidade. A experiência com Sofia serviu como um doloroso, mas necessário, catalisador para a transformação de Arthur. Ele aprendeu que o verdadeiro sucesso não se mede pela riqueza acumulada, mas pela profundidade do amor e pela força dos laços que construímos. Ao ver Clara prosperar, ele sentiu uma paz profunda, uma satisfação que nenhuma conquista empresarial poderia igualar. Ele havia protegido sua filha, restaurado seu sorriso e, no processo, redescobriu a essência do que significava ser um pai. A mansão, antes um símbolo de sua riqueza e poder, tornou-se um santuário de amor familiar, um testemunho de que, mesmo após as maiores adversidades, a esperança e a felicidade podem florescer. Arthur, o magnata, havia se tornado Arthur, o pai dedicado, e essa era sua maior e mais duradoura conquista. O reencontro de Arthur com a rotina empresarial após a traumática saída de Sofia foi marcado por uma nova perspectiva. Seus encontros de negócios, antes focados na maximização de lucros e expansão de mercado, agora eram permeados por uma sensibilidade aguçada às dinâmicas humanas. Ele observava os relacionamentos entre colegas, as interações entre líderes e suas equipes, com um olhar crítico, buscando identificar os sinais sutis de desequilíbrio ou abuso de poder que antes passavam despercebidos. Uma reunião específica com um dos diretores de sua empresa, um homem conhecido por sua rigidez e exigências excessivas, trouxe à tona uma nova camada dessa percepção. O diretor, em sua busca incessante por eficiência, demonstrava uma impaciência quase palpável com os funcionários que não atingiam suas metas imediatas, muitas vezes recorrendo a críticas públicas e desmotivadoras. Arthur, ao presenciar uma dessas interações, sentiu um eco da crueldade que havia testemunhado no chiqueiro. A diferença, aqui, era mais sutil, mascarada pela linguagem corporativa e pela busca de resultados, mas o efeito era o mesmo: a desvalorização do indivíduo, a erosão da confiança e do respeito mútuo. A partir daí, Arthur começou a implementar mudanças significativas na cultura da empresa. Ele introduziu programas de mentoria, incentivando a colaboração e o compartilhamento de conhecimento entre os funcionários, em vez de uma competição interna predatória. Além disso, instituiu sessões de feedback construtivo, onde os líderes eram treinados não apenas para avaliar o desempenho, mas para oferecer suporte e orientação, focando no desenvolvimento profissional e pessoal de cada membro da equipe. Ele acreditava firmemente que um ambiente de trabalho positivo e respeitoso era tão crucial para o sucesso quanto a inovação tecnológica.
A aplicação prática desse novo entendimento se manifestou em sua abordagem a um projeto de expansão para um mercado emergente. Em vez de impor um modelo de negócios rígido, Arthur liderou uma equipe multidisciplinar para entender as nuances culturais e as necessidades específicas da população local, promovendo um diálogo aberto e adaptação das estratégias empresariais. Essa abordagem colaborativa, que valorizava a contribuição de todos, desde os pesquisadores de campo até os executivos de alto escalão, resultou em um sucesso notável, demonstrando que a empatia e o respeito podem ser poderosos motores de crescimento. Essa nova filosofia se estendeu para além das paredes de seu escritório. Arthur passou a apoiar ativamente organizações filantrópicas focadas em proteção infantil e educação, destinando recursos significativos e seu tempo para causas que ressoavam com sua experiência pessoal. Ele compreendeu que sua jornada de proteção à Clara não deveria se limitar ao seu círculo imediato, mas que ele tinha a responsabilidade de estender essa proteção a outras crianças vulneráveis. Agora, ao interagir com os colaboradores, Arthur buscava ativamente criar um espaço onde todos se sentissem valorizados e seguros para expressar suas ideias e preocupações. Ele percebeu que a verdadeira força de uma organização, assim como a de uma família, reside na qualidade das relações humanas e na capacidade de nutrir o potencial de cada indivíduo. Essa transformação interior, impulsionada pela necessidade de proteger sua filha, o levou a uma compreensão mais profunda da interconexão entre sucesso pessoal e responsabilidade social, moldando um legado que transcendia os lucros financeiros e se concentrava no impacto positivo que ele poderia gerar no mundo. À medida que os ecos daquele confronto inicial ressoam em uma nova realidade, a trama da existência de Arthur se desdobra em um padrão de profunda transformação. A resiliência, antes uma ferramenta de negócios, agora se manifestava como a força inabalável de um pai protetor, um testemunho da capacidade humana de se reerguer diante da adversidade. As lições aprendidas, forjadas na crueza de uma experiência que desnudou a alma, transcenderam o âmbito pessoal, infiltrando-se nas próprias fundações de seu universo profissional e social. Aquele ponto de inflexão, onde a vulnerabilidade de sua filha se tornou seu próprio chamado à ação, redefiniu não apenas suas prioridades, mas também sua compreensão do que constitui um legado verdadeiramente significativo. Refletindo sobre essa jornada até agora, percebe-se a convergência de forças que, outrora dispersas, agora se alinham em uma direção clara e inabalável. A percepção da fragilidade da inocência e a necessidade imperativa de sua salvaguarda impulsionaram uma reavaliação radical dos valores que norteiam suas decisões. O que antes era medido em termos de capital e retorno financeiro, agora encontra seu verdadeiro valor na qualidade dos relacionamentos nutridos e no bem-estar daqueles sob sua proteção. Essa reorientação fundamental não foi um mero ajuste de curso, mas uma reconfiguração completa do mapa de sua vida, onde os antigos marcos de sucesso foram substituídos por um novo horizonte de responsabilidade e compaixão. A partir dessas reflexões, o caminho que se delineia para a conclusão se revela não como um ponto final, mas como a abertura de um novo capítulo, onde os aprendizados se solidificam em ações contínuas. A empatia, outrora um conceito abstrato, agora se manifesta como um princípio ativo, moldando a maneira como interage com o mundo e com as pessoas ao seu redor. A compreensão de que a verdadeira força reside na capacidade de proteger e nutrir, de construir pontes em vez de muros, ecoa em cada decisão tomada. Essa jornada, marcada pela dor e pela descoberta, culmina em uma sabedoria que, como um rio que encontra seu curso final no oceano, se funde com a vastidão da experiência humana, preparando o terreno para uma perspectiva mais ampla e um impacto mais profundo. A casa, antes um santuário de memórias e um reflexo da opulência silenciosa, transformou-se em um palco vivo de renovação. Arthur, o homem que um dia navegou as águas turbulentas dos negócios com uma frieza calculista, agora encontrava seu verdadeiro norte na bússola inabalável do amor paterno. A fragilidade de Clara, a inocência roubada e a subsequente jornada de recuperação, não foram apenas eventos isolados, mas sim os catalisadores de uma metamorfose profunda em sua própria essência. A revelação da crueldade velada, escondida sob a fachada de uma vida cuidadosamente orquestrada, o forçou a confrontar a própria natureza da proteção e da responsabilidade. Aquele lampejo de desespero nos olhos de sua filha, a marca deixada pela dor, tornou-se um lembrete constante do valor inestimável da pureza e da necessidade de sua preservação.
A jornada de Arthur não se limitou à remoção de uma influência tóxica de seu lar, ela se estendeu para as complexas teias de seu universo profissional e social. A empatia, antes uma virtude distante, tornou-se um princípio ativo, informando cada decisão, cada interação. Ele aprendeu que a verdadeira força não reside na dominação ou no controle, mas na capacidade de nutrir, de cultivar um ambiente onde a vulnerabilidade é reconhecida e protegida, não explorada. Essa compreensão, forjada na experiência crua da paternidade, o impulsionou a redefinir o sucesso, não mais como uma medida de conquistas materiais, mas como um reflexo do impacto positivo gerado, do florescimento daqueles sob sua influência. A empresa, sob sua liderança, começou a espelhar essa nova filosofia, promovendo um ambiente de respeito mútuo, colaboração e cuidado genuíno. A transformação de Arthur, portanto, transcende a narrativa de um homem que salva sua filha. Ela se configura como uma exploração profunda da resiliência do espírito humano, da capacidade de encontrar luz mesmo nas sombras mais densas e de traduzir a dor em um catalisador para o bem. A memória de Helena, antes um peso de saudade, tornou-se uma fonte de inspiração, um eco de amor que o guiava na construção de um futuro onde a segurança e a felicidade de Clara fossem a pedra angular. A história se encerra não com um fim, mas com um começo, o início de uma prática contínua de amor, proteção e responsabilidade. A verdadeira prática começa agora, na perpetuação desses valores, na disseminação dessa compaixão que, como uma semente lançada ao vento, tem o potencial de germinar e florescer em inúmeros outros corações, transformando o mundo, um ato de bondade de cada vez. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa lembrar do poder do amor e da coragem. Deixe nos comentários o que mais te emocionou nessa jornada. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias inspiradoras como esta.